estamos torcendo pelo lua de mel do Floriano, não é? Uma lua de mel aos 64 anos é diferente de uma lua de mel aos 25, não é? Mas foi uma noite de glória, foi uma noite de uma intensa presença de Deus. Quando a noiva botou o pé na porta do templo, a glória de Deus estava naquele lugar, não é? Deus aprovando aquele momento, não é, pastora Vilma? Foi forte a presença, né? Foi muito tremendo, irmãos. Estavam muito felizes. Ela durante o dia ficou com a Diná muito nervosa, mas à noite, depois do casamento, acho que ela estava aliviada de ter casado, né? E ela estava muito feliz, não é? E muito bonita, não é? Então foi uma noite de bênção e de glória, não é? Tive o privilégio de ministrar naquele casamento. E uma coisa interessante que eu ministrei, que eu nunca assim tinha parado para fixar, um texto lá do Velho Testamento, em que diz que quando morre um dos cônjuges, o outro fica desobrigado da lei do casamento. O que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que casamento não é eterno. Casamento é até que a morte separe. Ninguém fique jurando, ai, nosso amor é eterno. Isso é bobagem. Isso é bonito, o outro ouvir como uma coisa boa, coisa linda, mas isso não é verdade. O casamento acaba quando um dos cônjuges morre, acabou. Então não adianta você jurar amor eterno, porque não vai existir. Porque a Bíblia diz que no céu não se casam nem se dão em casamento, não é? Então você não precisa ficar fazendo juras de amor eterno, porque isso não é verdade. É bonito, é poético, mas não é real. O casamento termina com a morte de um dos cônjuges, e o outro automaticamente fica livre para se casar outra vez. Aqueles pastores viúvos, que meus amigos ficaram vivos ano passado, 2 já marcaram X, já casaram, não é? Deus está casando os viúvos. Amém? Deus é bom, né, irmãos? Deus é muito bom, não é? Floriano é uma figura, né? E na hora dos votos eu fiz ele prometer que vai liberar dinheiro para ela. Floriano é um pouco assim, um pouco seguro. Eu fiz nos votos nupciais ele declarar que vai dar dinheiro para ela, não é? Eu nunca tinha visto feito isso no voto nupcial, mas veio no meu coração, ele prometeu, e ela pode usar isso na frente dele sempre. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Efésios 1:17. Vamos começar por aí nessa manhã. João 1:17. Não, desculpe. Efésios 1:17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Irmãos, aqui Paulo ora pelos crentes por 2 coisas. O primeiro, por espírito de sabedoria. E amados, eu quero dizer para você uma coisa.
Espírito de sabedoria é porque vem do espírito da pessoa e não vem apenas da alma da pessoa. Há uma sabedoria humana, natural, mas há uma sabedoria divina, sobrenatural, que nasce no nosso espírito recriado quando temos Jesus Cristo de verdade. E a Bíblia diz: eu preciso de sabedoria, eu devo pedir a Deus, que a todos dá liberalmente. E é importante, irmãos, a gente pedir a Deus sempre essa sabedoria divina, esta sabedoria sobrenatural. Por quê? Porque essa sabedoria, ela vai me ajudar a agir segundo Deus, a me mover segundo Deus. Ela vai me ajudar a me relacionar com as pessoas com a sabedoria de Deus. É interessante, irmãos, nós precisamos muito da sabedoria de Deus para nos relacionar com as pessoas. Por quê, irmãos? Porque o nosso relacionamento é uma das formas de Deus agir na vida do outro. Eu já falei para você 500 vezes que Deus não age na minha vida apenas diretamente. Deus, Ele age também usando o contato com as pessoas para mover coisas no meu interior. Por isso que a igreja é algo extremamente importante. A igreja, irmãos, não é um lugar ou não é uma coisa supérflua. Desconfie daquele que diz que não precisa da igreja. Essa pessoa está doente, porque todos nós precisamos da igreja, todos nós precisamos da inter-relação com a igreja. Nós precisamos de uma relação saudável com pessoas saudáveis no seu interior. E Deus quer nos dar essa sabedoria, gente, para nós lidarmos e nos relacionarmos mutuamente. Isso começa na nossa casa, isso começa no nosso casamento. Há uma sabedoria de Deus que nós precisamos ter na nossa vida conjugal. A vida a dois precisa da sabedoria de Deus. E aqui Paulo ora para que aqueles crentes recebam e tenham o espírito da sabedoria. Mas há uma segunda coisa que Paulo pede. Ele pede o espírito da revelação. Revelação de quê? No pleno conhecimento de Deus. Irmãos, Deus conhece tudo perfeitamente, profundamente. E Deus quer compartilhar umas gotas desse seu conhecimento a nós. E como vem essa coisa? Vem pelo espírito de revelação. Isto é, isso começa, irmãos, com a Bíblia. Quando a gente tem aprofundado o espírito da revelação, a Bíblia se torna um livro aberto. A Bíblia começa a ter coisas que vão chamar a nossa atenção. De repente você lê uma frase, aquilo vai fazer sentido com o teu tempo que você está vivendo. A palavra, ela vai te alimentar de uma forma sobrenatural. E quando o espírito da revelação está, você vai ver coisas que você não via antes. Eu estou falando sobre ontem, sobre esse texto.
Foi tão claro para mim esse negócio sobre o casamento. Eu tenho que aproveitar meu casamento enquanto eu e Nancy estamos vivos. Quando um dos dois morre, o casamento encerra. Isso para você é uma coisa boa ou é ruim? O que você acha? Se é ruim ou é bom? É bom ou ruim, ô Gabriel? Indiferente, ainda vai estar morto mesmo, que ela vai ficar depois, vai morrer antes dela talvez, né? Então ela vai ficar, então vai ter mesmo, né? Então, não é verdade? Então é indiferente. E para você, Flavinho, isso é bom ou ruim? Viúva tem várias. Viúva que morre, né? É verdade. Já tem esse ditado, não é? Não é verdade? Isso é sério. Mas isso foi tão claro no meu espírito ontem. Até porque eu estava casando um viúvo. Estava casando um viúvo. Eu achei tão bonitinho, né? O pai dela entrando com ela, né? E depois do culto ele disse que ele estava feliz. E falou assim: dizem que esse negócio de casar com a irmã é coisa do Velho Testamento, não é, pastor? E ele falou para mim assim: mas não é pecado? Eu falei: claro que não, irmão, claro que não. Mas casamento se acaba na morte do cônjuge. Mas, queridos, nós vamos agora a outro texto. Hoje nós temos textos avulsos. Efésios 6:12. São textos muito importantes. O primeiro texto fala que eu tenho que orar por sabedoria de Deus e pelo Espírito da revelação. Glória a Jesus. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Primeiro, viver na terra é uma luta, gente. Ou viver na terra tem lutas. Isso é inevitável. Ninguém vai viver na terra sem luta. Pode ser uma luta interna, pode ser uma luta contra as circunstâncias, e essas circunstâncias produzirem uma outra luta interna. Mas nós sempre viveremos na terra em luta. Vocês estão entendendo? Não adianta você orar: Pai, afasta de mim toda a luta até eu morrer. Irmãos, não vai orar que não adianta. É uma oração em glória, é uma oração que não tem efeito, é uma oração que não tem respaldo. Enquanto estamos na terra, estamos em luta. Será que você já percebeu isso ou ainda não? Já percebeu que a vida é uma luta? Ou será que só eu que percebo? E de repente nascem umas lutas novas, não é verdade? A ver, nossa vida está mais ou menos arrumadinha, daqui a pouco aparece uma luta nova. Mas a vida é assim. Então não adianta. A nossa vida é uma vida que tem lutas. Mas a segunda coisa que o texto diz é que a nossa verdadeira luta não é contra pessoas.
não é contra carne e sangue. Isso para a gente às vezes não é muito fácil de entender. Porque é até mais fácil você localizar alguém para dizer que a tua luta é alguém. Porque quando você localiza alguém que a tua luta é contra alguém, você até começa a tomar de desculpas por causa de algumas coisas que você faz que não devia fazer em nome daquela luta. É mais fácil ter uma pessoa do que entender a realidade no mundo espiritual. Porque lutar contra pessoas é mais fácil, né? Você é uma pessoa, então você diz que o teu problema é a fulano, é a sogra, é o genro, é o tio, é o pai, a mãe, sei lá o quê. Mas a palavra diz que a tua verdadeira luta é em outro nível. Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Irmãos, a nossa luta é contra um sistema infernal. E aqui, quando fala de principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças do mal, é um escalonamento dentro do exército infernal. No exército humano tem general, capitão, sargento, soldado, major, sei lá o quê. E no exército infernal tem principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre isso, apenas eu quero enfatizar que existe uma guerra organizada. E para cada tipo de luta existem estratégias diferentes, né? Você vai querer sozinho expulsar todo o demônio que tem no Rio de Janeiro, todos os principados. Por isso que existe uma coisa chamada igreja, que tem que estar unida na luta contra níveis mais altos na hierarquia do inferno. E eu acho interessante que quanto maior a tua vida em Deus, maior o nível daquele que vai ser levantado contra você. Como é que eu posso respaldar isso? Por uma simples coisa: Jesus é o Senhor, Jesus é o primogênito, Jesus é o irmão mais velho. E ele enfrentou quem? Quem que ele enfrentou na sua luta narrada em Mateus 4? Satanás. Quem é Satanás? O chefe do inferno. Para Jesus, alguém que não tinha pecado, alguém que andava em profunda santidade, quem que o inferno enviou? O próprio chefe. Isso para mim mostra, irmãos, que quanto mais eu ando em níveis mais profundos de santidade, de vida em Deus, os níveis de oposição do inferno vão crescer. Mas isso não é para me fazer chateado, isso para ver que eu cresci. E a segunda coisa é saber que para enfrentar esses níveis mais altos eu preciso de uma coisa fundamental, que foi a que Jesus usou para guerrear. Ele usou o quê? A palavra. A palavra, irmãos. Irmãos, eu estou impactado esses últimos dias com a questão da palavra. Deus tem ministrado no meu espírito a importância de eu falar a palavra de Deus sobre as circunstâncias da minha vida. Isso tem sido muito forte. Eu achei interessante, com o problema que eu tive no pé, né, eu fiquei com um dos pés inchados.
Eu falei para os irmãos que eu comprei um sapato 43 e meu pé era 39, 40. E eu comprei um tênis também 43. O tênis eu estava usando, né? Mas o sapato eu nunca tinha usado. E eu usava ontem no casamento. E o que eu achei interessante, que o meu pé começou devagarzinho a melhorar o inchaço. Porque Nancy, cada vez que ela passa um creme, todo dia no pé, ela vai profetizando. Pé, volte ao normal. Pé, volte ao normal. Pé, volte ao normal. Ela profetiza, ela declara a palavra de Deus sobre o meu pé. E ontem eu tive uma grata surpresa. Eu antes tinha experimentado um sapato novo para usar, né? Mas é um pouco grandinho, 43, né? Aí ontem eu falei, vou fazer um teste com o meu sapato que eu usava antes de inchar. Entrou. Eu estou com ele hoje aqui, olha aqui. Ó. Aleluia! E não está apertado, irmãos. Está profundamente confortável. Está confortável. Alguém aqui calça 43 para eu dar um sapato novo que nunca foi usado? Quem calça 43 aqui? Quem? Quem foi? 43. Então depois você tira para o ímpar com ele. Estou brincando. Você levantou a primeira mão. Não, eu vou dar para o Gabriel que levantou a primeira mão. Você vai ganhar um sapato novo. Ele levantou a primeira mão. Então ele ganha um sapato. Eu te dou depois uma meia. Aleluia, viu? Então vantagem um sapato, viu? 43 mil por calça. Sério? Amém. Vocês estão entendendo? O que é falar a palavra? O que é declarar a palavra, irmãos? Eu comprei 43, não é tudo pela extensão do pé, é pela altura do pé. O pé estava alto, de forma que não é por causa do comprimento, era por causa de quê? Da altura. E Nancy passava a mão e declarava: pé, volte para o tamanho normal, em nome de Jesus. Irmãos, eu estou assim impressionado com a questão da palavra. Eu estou sempre agora desafiando a você a falar a palavra de Deus sobre a tua vida, sobre o teu casamento, sobre a tua saúde, sobre os teus filhos. Você pode hoje não estar vendo nada, irmão. Você pode hoje não estar vendo nada. Você pode hoje não estar vendo nada. Mas você não vive pela vista. Você vive por aquilo que você crê. Amém. Glória a Deus. Por aquilo que você crê. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Em nosso combate contra o diabo, deveríamos sempre ter em mente que temos autoridade sobre ele, por ele ser um inimigo derrotado. Porque Jesus já derrotou o inferno por nós. Amém. Não é que eu derrotei o inferno. Jesus derrotou. E eu estou em Cristo, naquele que venceu.
Aleluia! Outra coisa importante a gente pensar aqui, irmãos, é que alguns acham que a autoridade sobre o diabo pertence apenas a alguns poucos escolhidos. Tem um demônio lá em casa, eu vou chamar o pastor Tiago, vou chamar a pastora Vilma, vou chamar o profeta Júnior. Irmãos, você tem que aprender que você tem autoridade, que é dada àquele que crê. A autoridade não é dada a um título, a autoridade é dada ao que crê. Em nome de Jesus. Amém? Tiago 4:7. Aleluia! A tua calça está rasgada, Gabriel? É assim mesmo? É assim mesmo? Eu tenho que chamar uma calça para vocês, que até me pegou de você. Ok? Não estou falando que a calça rasgada, mas é assim mesmo. Ah, não, entendeu? É assim mesmo, é moda. Ele está moderninho, meu Gabriel, né? O quê? Está rasgadinho, mas que... Mas tem furo não, é só um negocinho que você vai estar rasgado, né? Mas não tem furo não, né? Quem diria que o Gabriel era todo tradicionalzão, né? Era todo sério, agora com uma calcinha moderna. É você que fez isso na cabeça dele, Érica? Não? É mesmo? Agora tá de... Esse negócio aqui, como é que chama? Cavanhaque, né? Não espeta não? Não? Mas, tu fica arrancando os cabelos dele? Não? Vamos lá. Puxa vida. Quando eu deixo a barba crescer um pouco, minha mulher diz assim para mim: está espetando. Agora tem que fazer barba sempre. Porque eu estou num tratamento que o cabelinho fica mais... cresce mais a barba. Então eu tenho que fazer a barba mais vezes, porque senão não espeta. Entendeu? Vamos lá? Tiago 4:7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele, o diabo, fugirá de vós. Interessante, irmãos. A minha resistência ao inferno, ela é proporcional ao quanto eu me sujeito ao Senhor. Eu preciso ter vida com Deus. Eu preciso ter santidade de vida. Eu vinha de Cabo Frio essa semana, ouvindo uma mensagem de um homem de Deus de fora do país, uma mensagem poderosa. Esse homem falou uma coisa que me impressionou, que me deixou pensando. Ele falou assim: o diabo traz saúde. Tem gente que vai a alguns lugares para receber cura. O diabo traz prosperidade. Tem gente que procura alguns lugares para enriquecer ou para ter, né? O diabo traz casamento. Eu creio que tem casamentos feitos pelo diabo.
Mas tinha uma coisa que eu nunca parei para pensar. Ele disse assim, o diabo também traz paz. Eu falei, ele disse, veja os budistas. E vive num profundo estado de meditação para experimentar uma paz. Mas ele disse, a única coisa que o diabo não dá é santidade. A única coisa que o diabo não consegue me dar é santidade. Pode dar prosperidade, saúde, casamento e até paz. Quando falo paz, é aquela coisa. Sim, é uma paz, gente. Eu sei, é uma paz. É um nível de paz. Mas ele disse, a única coisa que o diabo não pode trazer é santidade. Isso me chocou. Isso me fez pensar. Isso me confrontou. A grande marca de Deus na minha vida, irmãos, precisa ser a santidade. A grande marca que Deus quer ver na igreja é que ela seja uma igreja verdadeiramente santa. Isso é forte, gente. Isso é forte. Isso me faz pensar, refletir. Se sujeitar a Deus é querer de verdade levar uma vida séria com Deus, uma vida santa com Deus. E a palavra diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Isso é forte, gente. Viver uma vida de obediência ao Senhor. De verdade. Aleluia. Então, irmãos, para eu resistir ao diabo, eu preciso primeiramente me sujeitar a Deus. Eu preciso ter disciplinas espirituais com Deus. Gente, não tem como. Você tem que ter tempo com Deus. Você tem que ter tempo na palavra. Você tem que ter tempo de oração. Você tem que ter tempo de adoração. Tem que ter tempo. Você tem que priorizar Deus. De verdade. E isso, irmãos, eu repito, é para todos os cristãos. Para todos os cristãos. Amém. Sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo. Eu em Deus, eu morando na santidade de Deus, eu vou ter a capacitação de Deus para resistir ao diabo. E qual é a consequência? Que ele fugirá de vós. Pelo menos por um tempo. Depois ele volta a atacar mais forte. Mas há um ponto que ele não aguenta de ficar muito perto de você.
Amados, não há necessidade de você sofrer uma única derrota na vida por causa das pressões do inferno. Submeta-te a Deus. De verdade. Ande no Senhor. Tenha vida no Senhor. Em nome de Jesus. E isso vai atingir você, vai atingir a tua descendência. Até o filhinho está na barriga da Érica. Tem quantos meses? 2 meses? É? Essa é uma menina agora? Não? Já sabe? É mesmo? Será que é gêmeos? Não. Gente, isso é sério. A Unha até baixou a cabeça com medo que eu perguntasse a ela. Ela estava me olhando, ela fez assim. Eu não vou perguntar não. Mas Jonathan, é hora já de você abrir a madre dela. Amém? Irmãos, Deus quer uma igreja que vença o diabo. De verdade. Deus quer uma igreja que resista ao diabo. Mas que primeiro ande com quem? Com Deus. Aleluia! Você quer isso, meu irmão? Você quer isso de verdade? Você hoje não vai esquecer essa palavra. Você pode até pedir paz, o diabo pode até te dar uma paz, uma meditação, esse é um alívio aqui dentro, na alma, não no espírito, claro. Mas santidade, ele nunca vai poder colocar na tua vida. A nossa prioridade é ser santo como ele é santo. O que a palavra diz? Sede santos como ele é, porque o Senhor é santo. Agora, para terminar, a santidade de Deus não pode marcar profundamente a tua vida se você está cheio de você. Para a santidade de Deus marcar a tua vida, você precisa se esvaziar de você. De verdade. Você precisa se esvaziar. Se eu estiver cheio de mim, eu nunca poderei viver a intensidade da santidade de Deus. A santidade de Deus, ela penetra quanto mais o meu eu morre. Quanto mais eu estou crucificado no Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Estão entendendo? Deus me chama a viver uma vida santa. Essa semana eu ouvi uma mensagem sobre a questão sexual. Que mensagem séria. Que mensagem séria. Gente, que loucura. O pregador dizendo que quando eu tenho uma relação sexual, eu apenas transmito o espermatozoide, eu transmito o meu DNA. O meu DNA é colocado dentro do outro. E fica lá. Os meus códigos éticos são transmitidos para a vida do outro.
Aí o outro também entra e deixa lá os DNA. Aí depois, finalmente, uma terceira mulher gera uma criança. E há uma mistura de DNAs. Há uma mistura de códigos genéticos dentro de uma mesma pessoa. Lembra? É uma confusão. É uma confusão. É uma confusão, gente. E aí eu estou dizendo que daí nascem muitas distorções, pessoas com muitas distorções. E ele explica lá cientificamente que isso traz até, por exemplo, câncer. Diz que o câncer é uma das consequências genéticas de muitas relações variadas na questão sexual. Que vai depois transmitindo na questão hereditária. É uma das manifestações. Mensagem séria. Minha mulher até hoje está baratinada, ela não é baratinada. Até hoje ela viu no carro comentando algo daquela palavra. Deus quer que a gente viva uma vida santa. E especialmente na área sexual. Especialmente na área sexual. Deus quer colocar em ordem a nossa vida. Totalmente. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Que a gente queira mergulhar na santidade de Deus de verdade. Isso vai ser bênção na nossa vida e na vida da nossa descendência, em nome de Jesus. Amém? Amém. Logo mais vou continuar. Tenho uma tarde gostosa. Durmo um soninho. Vejo o Geraldo Luiz. Ou a Eliane. O jogo das 4 horas, quando você quem joga hoje. Vivendo.